Como orar? Afinal, eu creio que você não clicou nesse vídeo à toa. E que ótimo que você clicou nesse vídeo, porque algo chamou sua atenção de como fazer uma oração, de como ter uma vida de oração. É claro que é muito importante nós termos o hábito de orar, temos uma rotina de oração. Como é importante a gente falar com Deus, pedindo proteção, que nos abençoe. Mas muitas pessoas não sabem orar. Muitas pessoas estão começando a caminhada agora, ou pessoas que antes tinham uma vida fervorosa de oração, hoje não tem mais. Isso muitas vezes acontece porque a gente se afasta de Deus, a gente erra o alvo, a gente peca. O pecado nos afasta de Deus, porque Deus é santo, Ele não pode habitar junto com o pecado. Porque Deus, Ele é justo, Deus ele é verdadeiro, não tem como Ele se negar a si mesmo. Portanto, os nossos pecados nos afastam de Deus, mas a viva promessa de Deus, uma promessa de Deus maravilhosa, é que se nós o aproximarmos de Deus, Deus nos aproximará de nós. E através da oração, a gente pode buscar a face de Deus, a gente pode ser abençoado, lendo a palavra, que é muito importante. Portanto, se a gente quer ter uma vida de oração abençoada, nós temos que orar. Mas você me pergunta, mas como orar? Eu quero aprender a orar. Eu digo a você, ore até aprender a orar. Não tem segredo. No Salmos 51, o Davi, ele podia dizer um monte de palavras, ele podia orar: Senhor, não tira o meu reino, eu pequei, eu adulterei, eu adulterei com uma mulher que era casada, e porque Davi, ele errou, ele pecou. No Salmo 51 ele orou: Senhor, perdoa pelo meu pecado, me purifica, porque Davi, ele errou feio. Mesmo Davi sendo o rei Davi ser próximo de Deus, ele pecou feio. Ele mandou matar ainda aquele homem que era o seu servo. Então, mesmo a gente estando próximo de Deus, mesmo na verdade a gente já ter muitas vitórias na vida, ser uma pessoa ser um rei, imagina o rei Davi, a gente é sujeito a pecar. Mas no Salmo 51, o rei Davi ele orou: Senhor, purifica-me com hisopo, purifica-me. Ó Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Assim também, quando nós errarmos, quando a gente pecar, a gente errar feio mesmo, com Deus e com as pessoas, a gente tem que orar: Senhor, purifica-me. Me limpa pelo teu sangue, Jesus Cristo. Porque a promessa é que se a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Porque Jesus Cristo já pagou o preço naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo já pagou o preço e isso é a nossa esperança. Portanto, a gente tem que orar após pecar, mas nós temos que, na tentação, estar com Deus até vencer o pecado e orar: Senhor, perdoa-me, eu não quero mais errar. E quando você se arrepende verdadeiramente, o que acontece é que Deus te liberta, você é livre, você através da oração, você é transformado. Portanto, a oração tem muitos seus benefícios. A oração é uma dádiva de Deus para a gente se comunicar com Deus Pai. Portanto, a gente também deve orar por proteção pelos nossos familiares, proteção pela nossa vida. Se a gente está ansioso, a gente tem que orar, trocar a ansiedade por oração, apresentar toda a nossa preocupação a Deus. A gente tem que ser sincero em oração. Lembra do provérbio? Acho que é o provérbio 28. O justo, ele ora assim: Senhor, não me dê muita comida, não me dê muita bênção financeira, porque senão eu posso desonrar e esquecer de você, porque eu já vou ter muito. Mas também não me dê pouco, para que eu não venha roubar. Me dê apenas o suficiente. E assim ele orou, sabe? Oração sincera é muito forte, Deus escuta. A gente tem que orar segundo a vontade de Deus, porque tudo aquilo que a gente orar,
Sério, tudo aquilo que a gente orar segundo a vontade de Deus, no nome de Jesus Cristo, que a gente só tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele morreu por ti. Ele te amou tanto que Ele morreu por ti para que você tenha vida, para que você pudesse ter uma vida de oração, para que você tivesse a vida eterna. Portanto, Jesus Cristo, Ele mesmo deu o exemplo de como orar. Ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas no livre do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. E Jesus Cristo, ele termina. Porque se você perdoar os pecados, se você perdoar as dívidas, se você perdoar aqueles que te ofendem, Deus também te perdoará. Então sim, a tua vida de oração pode ser atingida, Deus pode não escutar. Primeiro ponto, se a gente não perdoar o próximo, se a gente não perdoar as ofensas dos outros, se a gente guardar mágoa, a pessoa pode fazer o que quiser, ela pode ter feito algo terrível, tipo, você tem que perdoar, você tem que liberar isso no seu coração, para que Deus venha te perdoar. E segundo, cuidar dos seus familiares, honrar pai e mãe, cuidar se você já é casado, cuidar da sua esposa, se você já é casada, cuidar do seu esposo, porque senão Deus não pode escutar. Sério, isso tá na palavra. Se a gente não honrar o nosso pai, nossa mãe também, a Bíblia diz, é pior que um descrente, isso. A pessoa que não faz isso é pior que um descrente. Então, a oração pode virar de bronze e não pode subir ao céu por causa dessas coisas. E vemos que o apóstolo Paulo, ele após ter dado uma divina revelação sobre a armadura de Deus, ele disse: e orai por todos os irmãos da fé. A gente não somente deve orar por nós mesmos, mas orar pelos nossos irmãos. Outra coisa, para que a sua vida de oração venha a ser transformada. Ore com fé, porque se você não orar com fé, Deus não vai se agradar de ti. Mas você tem que crer em Deus e crer que Ele recompensa todos aqueles que confiam nele. E não somente isso, você não deve orar de forma alguma por coisas egoístas de você mesmo, para você ter um benefício só próprio. Não, você tem que orar pelos outros. Orar pelos outros, orar pelos nossos inimigos. Sabe, até mesmo pelos aqueles que nos maltratam, até mesmo aquele que não tem jeito, que não tem esperança, a gente deve orar por ele, porque é a vontade de Deus que todos conheçam a vontade de Deus, que todos venham conhecer a verdade, todos venham saber. Então a gente deve orar até mesmo pelos nossos inimigos, a gente deve orar para que Deus nos ajude a amar a eles de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, e orar para que a gente venha amar o próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, espero que essa palavra tenha tocado em ti. Eu dei muitos conselhos que o Espírito Santo me ajudou a falar. E eu também tenho tudo isso que eu falei, eu tenho que praticar. Porque se a gente não pratica a palavra de Deus, de nada adianta. Então, que isso venha a ser um encorajamento para que a gente venha ter uma vida transformada de oração e que a gente venha viver em glória, em orações respondidas e dê muito fruto para Deus. Que Deus abençoe você grandemente.